Respire fundo, feche os olhos por um instante e se imagine em um cenário onde o vermelho vibrante das cerejas se mistura ao verde profundo das folhas, formando um mar de cores que se estende até perder de vista. O aroma levemente adocicado invade o ar e o som distante das máquinas agrícolas, trabalhando em harmonia com o canto dos pássaros, revela que ali, naquele exato momento, está acontecendo uma das maiores operações agrícolas do planeta: a colheita e o processamento de bilhões de toneladas de cerejas. Mas será que você já parou para pensar em tudo o que envolve essa grandiosa jornada? Não se trata apenas de plantar árvores e colher frutos. É uma verdadeira coreografia entre homem, natureza e tecnologia, onde cada passo precisa ser calculado com precisão absoluta para que o resultado final seja perfeito. Hoje você vai descobrir como essa operação impressionante acontece, do zero, desde o preparo do solo até o transporte das cerejas para os mercados mais exigentes do mundo. Não é à toa que os Estados Unidos são líderes globais na produção de cerejas, especialmente em estados como Washington, Michigan, Oregon e Califórnia. Esses locais não foram escolhidos ao acaso. Possuem solos férteis, climas frios e estáveis, além de uma cultura agrícola que valoriza a inovação e a excelência. Só para você ter uma ideia, a área plantada nos Estados Unidos já ultrapassa os 37 mil hectares, com uma produção anual que oscila entre 300 mil e 400 mil toneladas de cerejas, números que colocam o país no topo do ranking mundial. E sabe o que é mais surpreendente? Apesar desse volume colossal, cada fruta passa por um rigoroso processo de controle de qualidade, garantindo que apenas as melhores cheguem até a sua mesa. Agora, coloque-se nesta situação. Imagine-se acompanhando, de perto, um produtor de cerejas em Washington. Ele observa atentamente o solo, toca a terra com as mãos, verifica sua textura e faz medições para checar se o pH está ideal, entre 6,0 e 7,0. Se o solo estiver ácido demais, ele corrige com calagem. Se estiver pobre, adiciona matéria orgânica para garantir que as raízes tenham todos os nutrientes necessários para crescerem fortes e saudáveis. E não para por aí. Antes mesmo do plantio, ele prepara o terreno com arados profundos, quebrando a compactação do solo para permitir que as raízes se expandam sem obstáculos. Esse cuidado, que pode parecer exagerado, é fundamental para que, anos depois, as árvores sejam capazes de suportar o peso dos frutos e resistam a doenças e pragas. Você sabia que as cerejeiras precisam de um rigoroso período de frio para se desenvolverem plenamente? Pois é. Elas necessitam de pelo menos 700 a 1.200 horas de temperaturas abaixo de 7 degrees durante o inverno para que suas gemas se desenvolvam adequadamente e possam florescer com vigor na primavera. Esse é um dos fatores que tornam determinadas regiões tão estratégicas para o cultivo dessa fruta. E o momento do plantio? Extremamente calculado. A escolha recai sobre o outono ou a primavera, quando as temperaturas são amenas e o solo possui umidade suficiente para favorecer o enraizamento das mudas. A profundidade do buraco onde a muda será plantada também é meticulosamente pensada, cerca de 60 centímetros de largura e profundidade, permitindo que as raízes se acomodem com conforto e tenham espaço para crescer. Após o plantio, a muda recebe uma generosa irrigação, essencial para que se adapte rapidamente ao novo ambiente e inicie seu desenvolvimento. O espaçamento entre as árvores é outro detalhe que muitos não conhecem. Dependendo da variedade, cada cerejeira precisa de uma distância de 4 a 6 metros das demais, para que as copas se expandam livremente. A luz solar penetre por entre os galhos e o ar circule, prevenindo o surgimento de doenças.
Mas o que talvez mais impressione seja a tecnologia aplicada nesse processo. Máquinas de plantio automatizadas, equipadas com sistemas GPS de alta precisão, são utilizadas para garantir que cada muda seja posicionada no local exato, evitando desperdício de espaço e maximizando o aproveitamento da terra. Essas máquinas são capazes de abrir dezenas de covas por minuto, inserindo as mudas e cobrindo com solo de maneira uniforme e eficiente. Algo que levaria dias se fosse feito manualmente. E não pense que a tecnologia para por aí. Sensores instalados no solo monitoram em tempo real a umidade e a temperatura, permitindo ajustes precisos no sistema de irrigação, que muitas vezes é por gotejamento, garantindo que a água seja usada de forma racional e eficiente. Além disso, drones são utilizados para mapear o crescimento das plantas, identificar pontos de estresse hídrico ou ataques de pragas e até mesmo para pulverizações localizadas, reduzindo o uso de defensivos agrícolas. O agricultor, que antes precisava percorrer quilômetros a pé para inspecionar suas plantações, hoje conta com imagens de satélite, softwares de análise de dados e máquinas que fazem boa parte do trabalho pesado, permitindo que ele se concentre na tomada de decisões estratégicas. Agora, me diga, você imaginava que um processo agrícola pudesse ser tão avançado, tão tecnológico e ao mesmo tempo tão dependente do toque humano, da sensibilidade e da experiência acumulada por gerações? E o mais interessante é que, apesar de toda essa sofisticação, o cultivo da cereja ainda mantém uma essência tradicional, quase artesanal, em muitos aspectos. O cuidado com o solo, o respeito ao ciclo natural das plantas e a busca incessante pela qualidade são valores que permanecem inalterados, mesmo em meio a tanta modernização. Então, eu te pergunto, qual parte desse processo mais te surpreendeu até agora? A precisão cirúrgica das máquinas, o conhecimento milenar sobre o solo e o clima, ou a forma como o homem e tecnologia se complementam para transformar o que seria uma simples fruta em um verdadeiro ícone da agricultura mundial? Agora que você já entendeu como tudo começa, com o preparo meticuloso do solo, a escolha estratégica do local e o plantio altamente tecnológico, chegou o momento de avançarmos na jornada e mergulharmos na fase que muitos consideram a mais delicada e ao mesmo tempo a mais fascinante: o desenvolvimento e os cuidados com as cerejeiras até a sua maturidade. Imagine o seguinte: meses se passaram desde o plantio e agora aquelas pequenas mudas começaram a se transformar em árvores robustas, com galhos que se estendem em direção ao céu e folhas que criam uma sombra fresca sobre o solo. Mas para que elas alcancem esse estágio saudável e produtivo, uma série de práticas de manejo precisam ser implementadas com precisão cirúrgica. A primeira delas, a irrigação. O fornecimento de água precisa ser constante, especialmente nas primeiras fases, quando as raízes ainda estão se firmando no solo. Porém, há um detalhe importantíssimo: o excesso de água pode ser fatal. As raízes das cerejeiras são sensíveis à compactação e à falta de oxigenação. Por isso, o solo precisa estar úmido, mas jamais encharcado. Aqui, mais uma vez, a tecnologia entra em cena com os sistemas de irrigação por gotejamento, que liberam a quantidade exata de água diretamente na base das plantas, evitando desperdícios e prevenindo doenças causadas por excesso de umidade. E então vem uma das etapas mais cruciais no manejo: a adubação. Você sabia que as cerejeiras precisam de diferentes nutrientes em cada fase do seu desenvolvimento? Durante os estágios iniciais, por exemplo, é essencial fornecer fertilizantes ricos em nitrogênio, elemento que promove o crescimento das folhas, dos galhos e da estrutura geral da planta.
Um tronco forte e galhos bem formados são a base para suportar, no futuro, os cachos pesados de frutas. Mas não pense que basta jogar fertilizante no solo de forma aleatória. Cada aplicação é cuidadosamente calculada com base em análises periódicas da composição do solo e das folhas para identificar eventuais deficiências e ajustar as doses com precisão. Assim, evita-se o desperdício de insumos e garante-se a sustentabilidade da produção. Uma preocupação crescente em um mundo que exige cada vez mais práticas agrícolas responsáveis. Agora, se coloque nesta situação. Você está ao lado de um agricultor, observando-o enquanto ele faz a poda das cerejeiras no final do inverno. O frio ainda é intenso, mas ele sabe que esse é o momento ideal para realizar cortes estratégicos nos galhos, eliminando aqueles que estão secos, fracos ou cruzados. Esse procedimento não apenas direciona a energia da planta para os ramos mais produtivos, como também melhora a circulação de ar entre as folhas e reduz o risco de proliferação de doenças. Aliás, você sabia que uma poda bem feita pode aumentar significativamente a produtividade e até mesmo a longevidade das cerejeiras? Não é apenas uma questão estética, é uma intervenção fundamental para garantir colheitas abundantes e frutos de qualidade superior. E então chega um dos momentos mais aguardados de todo o ciclo, a floração. Imagine-se caminhando por um pomar de cerejeiras em plena primavera, quando os botões começam a se abrir e revelam flores delicadas, em tons que variam do branco puro ao rosa suave. Esse espetáculo visual não é apenas bonito, é um indicativo de que a natureza está fazendo sua parte e que em breve os frutos começarão a se formar. Mas até mesmo esse momento mágico exige atenção e cuidados. A polinização é um processo fundamental. E embora muitas variedades de cerejeiras sejam autopolinizantes, a presença de abelhas e outros insetos polinizadores é vital para garantir uma frutificação eficiente. Por isso, muitos produtores incentivam a presença desses pequenos aliados, instalando colmeias próximas aos pomares para aumentar as taxas de polinização e, consequentemente, a produção de frutos. Logo após a floração, os frutos começam a se desenvolver lentamente. Primeiro, pequenas bolinhas verdes surgem nos galhos, quase imperceptíveis a olho nu. Com o passar das semanas, essas bolinhas ganham tamanho, mudam de cor, do verde para o amarelo, depois para o rosa e, finalmente, para o vermelho vibrante que tanto conhecemos. Esse processo de amadurecimento pode levar de 45 a 90 dias, dependendo da variedade e das condições climáticas de cada região. E, mais uma vez, o manejo cuidadoso se faz presente. O agricultor precisa monitorar constantemente a carga de frutos em cada árvore, realizando o que chamamos de raleio, a remoção seletiva de algumas frutas ainda pequenas para que as que permanecerem possam se desenvolver com mais qualidade, evitando sobrecargas que podem quebrar galhos e comprometer a saúde da planta. Além disso, o controle fitossanitário se intensifica nessa fase. As cerejeiras, assim como qualquer outra cultura, são suscetíveis a pragas e doenças que podem dizimar uma produção inteira se não forem identificadas e tratadas a tempo. Entre os inimigos mais comuns estão os pulgões, as moscas das frutas e os fungos que provocam doenças como a monilíase. Por isso, inspeções regulares, uso de produtos biológicos e, em casos extremos, defensivos químicos são parte do arsenal do agricultor para proteger sua produção. E você, que talvez nunca tenha visto de perto uma plantação de cerejas,
Já parou para pensar na quantidade de decisões estratégicas que precisam ser tomadas a cada dia para que aquelas pequenas frutas cheguem perfeitas ao seu prato? E não podemos esquecer que, mesmo com todo esse cuidado, o fator climático ainda é soberano. Geadas tardias, chuvas excessivas ou estiagens prolongadas podem comprometer todo o ciclo produtivo. Por isso, o agricultor está sempre atento às previsões meteorológicas, ajustando as práticas de manejo conforme necessário para mitigar os riscos e garantir que a produção seja a melhor possível. Agora me responda, qual desses desafios você acredita ser o mais difícil de lidar? O manejo do solo, a poda criteriosa, o controle de pragas ou a imprevisibilidade do clima? Deixe sua opinião nos comentários. Isso é o que veremos hoje aqui em nosso canal. Depois de meses de trabalho árduo, dedicação minuciosa e enfrentamento dos desafios impostos pela natureza, finalmente chega o ápice de toda a jornada: a colheita das cerejas. Esse é o momento que todo agricultor espera, o resultado visível de cada decisão acertada, de cada cuidado prestado às árvores. Agora, imagine-se em meio a um vasto pomar, onde os galhos se curvam sob o peso das cerejas maduras, reluzindo em tons vivos de vermelho, como pequenas joias naturais prontas para serem colhidas. Você consegue sentir o aroma doce que paira no ar, misturado ao som das folhas que se agitam suavemente? Mas engana-se quem pensa que a colheita é apenas uma questão de pegar o fruto e colocar na cesta. Muito pelo contrário, cada cereja precisa ser colhida com extrema delicadeza para preservar sua integridade e qualidade. Por isso, a colheita manual ainda é amplamente utilizada, principalmente para as variedades destinadas ao consumo in natura. Os colhedores, experientes e atentos, seguram o fruto cuidadosamente e o destacam do galho, preservando o pedúnculo, aquela pequena haste verde que conecta a cereja ao ramo. Você sabe por quê? Porque manter o pedúnculo intacto aumenta significativamente o tempo de armazenamento e conservação da fruta, além de manter a sua aparência atraente para o consumidor. Imagine uma cereja sem o cabinho. Ela murcha mais rápido, perde brilho e, consequentemente, valor de mercado. Agora se coloque na seguinte cena: ao lado de uma dessas máquinas colhedoras de última geração, observando o momento em que a tecnologia entra em ação para colher toneladas de cerejas em poucos minutos. Estas máquinas são verdadeiras maravilhas da engenharia agrícola, capazes de colher entre 10 a 20 toneladas de frutos por hora, operando em grandes campos com uma eficiência que seria impossível de alcançar manualmente. Mas você sabia que nem todas as cerejas podem ser colhidas dessa forma? As cerejas destinadas ao mercado fresco precisam ser colhidas à mão, enquanto aquelas que serão processadas, transformadas em sucos, compotas ou outros derivados, podem ser colhidas mecanicamente, já que a preservação estética é menos prioritária. Os colhedores mecânicos possuem sistemas de vibração cuidadosamente calibrados que sacodem as árvores, fazendo com que os frutos maduros se desprendam e caiam suavemente em esteiras transportadoras. Isso reduz drasticamente a necessidade de mão de obra humana e aumenta a produtividade. Mas também exige que as máquinas sejam ajustadas com precisão para evitar danos às árvores e aos frutos. E a inovação não para por aí. Alguns desses equipamentos mais modernos contam com sensores e câmeras de alta definição que identificam o grau de maturação das frutas, garantindo que apenas as cerejas no ponto ideal de colheita sejam recolhidas. Assim, evita-se a colheita prematura ou desperdício de frutos ainda verdes.
Após a colheita, seja manual ou mecanizada, as cerejas seguem rapidamente para a próxima etapa, o processamento. Afinal, o tempo é inimigo da qualidade. O transporte até as centrais de processamento precisa ser rápido e cuidadoso para evitar danos mecânicos ou o início de processos de deterioração. Chegando às plantas de beneficiamento, as cerejas passam primeiramente por uma rigorosa lavagem. Máquinas automáticas realizam essa tarefa utilizando água limpa e, em alguns casos, detergentes suaves para remover impurezas, poeira e micro-organismos que possam comprometer a qualidade e a segurança alimentar. Em seguida, as frutas são secas cuidadosamente. Esse detalhe pode parecer simples, mas é fundamental para evitar que a umidade residual cause apodrecimento ou favoreça o desenvolvimento de fungos durante o armazenamento e transporte. Depois do processo de secagem, as cerejas são submetidas à triagem e classificação, outra etapa onde a tecnologia brilha. Sistemas automatizados equipados com sensores ópticos, câmeras e inteligência artificial avaliam uma série de critérios como cor, tamanho, brilho e integridade da casca. Assim, as frutas são separadas conforme os padrões de qualidade exigidos pelo mercado. As cerejas aprovadas seguem para o empacotamento, realizado em ambientes climatizados, onde a temperatura e a umidade são rigorosamente controladas para preservar a qualidade do produto até que ele chegue às prateleiras dos supermercados ou às mesas dos consumidores ao redor do mundo. As embalagens são especialmente desenhadas para proteger os frutos de choques mecânicos e manter a sua frescura por mais tempo, enquanto aquelas cerejas que não atendem aos requisitos para consumo in natura seguem para o processamento industrial. Aqui começa outra jornada, a transformação das cerejas em sucos, geleias, caldas e até mesmo licores. Para isso, as frutas passam por novos processos de lavagem, moagem ou prensagem, extração do suco, filtragem e, finalmente, pasteurização, garantindo segurança alimentar e prolongando a validade dos produtos. Você consegue perceber como nada se perde nesse ciclo? Até as frutas que não atingem os padrões estéticos mais exigentes encontram utilidade, ampliando o aproveitamento da safra e reduzindo o desperdício. Um exemplo claro de como a indústria agrícola evoluiu para se tornar mais eficiente e sustentável. Mas além do aspecto produtivo, as cerejas também são celebradas por suas propriedades nutricionais. Ricas em antioxidantes, vitamina C, potássio e fibras, elas são aliadas poderosas na promoção da saúde, auxiliando na prevenção de doenças cardiovasculares, no combate à inflamação e até mesmo na melhora do sono, graças à presença natural de melatonina. E para além da saúde, quem nunca se deliciou com uma torta de cerejas, um suco gelado ou uma calda doce sobre a sobremesa? As cerejas são ingredientes versáteis que elevam o sabor de qualquer prato e tornam-se protagonistas em experiências gastronômicas inesquecíveis. Agora, me responda. Depois de conhecer todo esse processo, desde o campo até a mesa, você vai olhar para uma cereja da mesma forma? Se gostou deste conteúdo, curta, comente e compartilhe com alguém que você acha que precisa conhecer essa história. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo.